Nas últimas semanas, nós estávamos trazendo uma série de palavras nesse livro, no livro do Êxodo, e falamos sobre, humanamente falando, o personagem principal desse livro. O personagem principal desse livro é um homem chamado Moisés. E nós trouxemos 3 palavras, falando um pouco da trajetória dele, até ele ser o grande libertador de Israel. Moisés, ele nasceu como escravo, mas cresceu como um príncipe. E sendo um príncipe, ali no Egito, ele se tornou fugitivo. Ele errou, ele falhou, ele acabou fugindo para o deserto, foi se esconder no deserto, e depois de se tornar um fugitivo, Moisés teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus foi transformador, porque é isso que acontece conosco. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos transformados. E Moisés, ele se transformou de um fugitivo para um libertador. A história de Moisés, a história do Êxodo, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É a história de como Deus resgatou o seu povo das mãos de Faraó e o levou e o conduziu pelo deserto até a terra prometida. Foi naquela história que a gente vê ali as 10 pragas, as pragas dos gafanhotos, do Nilo se transformar em sangue, a morte dos primogênitos, das rãs, dentre outras pragas. E foi ali também que nós vimos o mar vermelho se abrindo, onde o povo, a nação de Israel, o povo de Deus, passou aos pés enxutos. E esse mesmo povo que passou aos pés enxutos, esse mesmo caminho onde o povo de Deus passou aos pés enxutos, foi um caminho que os egípcios, os cavaleiros de Faraó tentaram passar também. Mas, diferente do que aconteceu com o povo de Deus, os cavaleiros de Faraó foram tragados, foram engolidos, foram destruídos pelo Mar Vermelho. E essa história ela é fantástica, porque a arqueologia mostra, hoje, se você pesquisar na internet, a arqueologia mostra que existem ainda resquícios das carruagens, dos carros do Egito, de Faraó, daquela época ali, naquela região do Mar Vermelho. Olha que tremendo, querido. É a Bíblia sendo comprovada pela arqueologia. E aí o povo de Deus entrou pelo deserto, o povo chegou, teve sede depois de 3 dias, e estava ali diante de um lugar onde tinha água, só que aquela água ela era amarga. E Deus transformou aquela água em uma água doce, uma água pura. Depois aquele povo reclamou que estava com fome, e Deus mandou maná do céu, Deus mandou pão do céu, Deus alimentou aquele povo. E depois, queridos, houve inimigos que se levantaram contra Israel. Amalequitas se levantaram contra eles. E a gente vê naquela história, onde Moisés estava junto com Arão e Ur, lá de cima do monte. Arão segurava uma das mãos de Moisés, Ur segurava a outra mão de Moisés, e Josué lá embaixo estava pelejando. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, a nação de Israel prevalecia. Quando Moisés cansava e baixava os braços, a nação de Israel perdia. Mas aí, aqueles 2 ajudadores estavam ali ajudando Moisés na intercessão, e o povo de Deus saiu vencedor daquela batalha. Amém, queridos? Eu fiz um resumo porque eu não queria pregar sobre tudo isso aqui. Eu quero pular. Na semana passada eu falei do capítulo 3 e capítulo 4 de Êxodo. E o que eu resumi aqui está compreendido entre o capítulo 4 de Êxodo até o capítulo 19, que é o texto que nós vamos ler agora. Êxodo capítulo 19, abra a sua Bíblia comigo, a partir do verso 1. Êxodo 19, verso 1. A palavra do nosso Deus diz assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Espera aí, quando foi isso? No 3º mês. E no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. E subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quantos têm fome de Deus? Quantos estão famintos pela glória dele? Quantos estão famintos por uma palavra dele revelada ao seu coração, querido? Pois se você está com essa fome, vamos pedir a ele: Senhor, fala comigo agora. Senhor, nosso Deus e Pai, fala conosco nessa noite. Ministra, ó Deus, em nossas vidas. Usa minha vida, meu Paizinho, como um canal, como um vaso nas tuas mãos, como um vaso de honra, Senhor, em nome de Jesus. Vem nos encher com a tua glória, vem derramar sobre nós a tua glória, vem derramar sobre nós, ó Deus, a tua presença, a tua unção, até transbordar, Senhor. Faz transbordar os vasos aqui nessa noite, ó Pai. Vem nos encher nessa noite ao ponto de transbordar, ó Deus, em nome de Jesus. Incendeia nossos corações com a tua palavra, meu Deus. A tua palavra ela não vai voltar vazia, mas ela vai cumprir um propósito nessa noite. A tua palavra ela vai trazer cura, aleluia. A tua palavra vai trazer libertação, Senhor. Nós não seremos mais os mesmos pelo poder da tua palavra. Fala conosco, Senhor, e eu não serei mais o mesmo. Quem crê, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Uau! Nós vimos aqui Deus arrancando um povo do Egito, salvando o seu povo. Eu já falei algumas vezes, o Egito, essa história do êxodo, ela tem muitas similaridades com a nossa vida hoje. Por exemplo, o Egito, ele representa o mundo. O Egito é o lugar onde nós estávamos antes de conhecer a Deus. Nós éramos escravos, estávamos ali aprisionados pelo pecado, por Satanás. Egito é o mundo, é uma representação clara. Faraó é o inimigo das nossas almas, é o diabo que quer nos matar, que quer roubar e destruir nossas vidas. E a gente vê aqui Moisés, um tipo de Jesus, que foi lá e nos libertou. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi isso que Moisés fez. Moisés nos libertou, né? Jesus nos libertou. Jesus, ele nos arrancou da mão do diabo, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. Então, a história do Êxodo tem tudo a ver com a nossa história. Agora a pergunta é, e aqui é o tema da mensagem de hoje: por que Deus nos salvou? Por que Deus nos arrancou das mãos do diabo? Qual o propósito da salvação? Por que Deus arrancou aquele povo das mãos de Faraó, tirou ele do Egito? Por quê? Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o tema da nossa palavra de hoje, o propósito da salvação. Queridos, eu quero falar algumas coisas antes de aplicar a mensagem. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, ainda no verso 1 até o verso 3, a gente vê uma coisa interessante. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, querido, só depois do terceiro mês, repete comigo, terceiro mês. Se você for notar, lá do capítulo 3 e 4, foi quando Deus chamou Moisés, até aqui o capítulo 19, esta é a primeira vez que Deus tem um recado para dar para o seu povo. De Êxodo capítulo 4 até o capítulo 19, esse é o primeiro momento que Deus tem uma palavra direcionada para a nação de Israel. E aqui a gente aprende, por que 3 meses, pastor? Por que 3 meses? Irmãos, nesses 3 meses aconteceram tanta coisa. Eles esperaram 3 meses para ouvir a Deus. E isso é uma lição fantástica para nós, que é uma lição muito importante para nós. Por quê? Isso ensina a mim e a você que nós precisamos acalmar os nossos corações para ouvir a Deus. Nós precisamos acalmar, aquietar o nosso coração. Muitas vezes a gente está angustiado, a gente está abatido. Aquele povo estava eufórico ainda. Aquele povo era escravo, imagina só. E ver tanta coisa, tanto milagre. E ver ali o mar se abrindo e passando ali. E ver Faraó e seus cavaleiros morrendo. Imagina como é que não estava a euforia daquele povo. Imagina como o coração deles não estava agitado. Tanta coisa acontecendo, e assim é com a nossa vida.
Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente nasce de novo, quando Deus nos arranca ali do mundo, é tanta coisa, querido, é tanta revelação, é tanta coisa mudando em nossa vida, e a gente fica, meu Deus do céu, o que é isso? Calma, para você entender o propósito de Deus para a sua vida, para você ouvir a voz de Deus, para você se relacionar com Ele, a primeira coisa que você tem que fazer é acalmar seu coração. E às vezes, a gente vem do mundo todo arrebentado, todo mazelado, cheio de pereba, cheio de problema. É problema no casamento, é problema no trabalho, é problema nas finanças, é problema em todo canto. É problema de pecado, a gente fica, meu Deus, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Calma. Calma. É o que Deus fala para você hoje. Calma. Aquieta o teu coração. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer de nós e o que Deus quer para nós, porque nós estamos agitados. Temos que nos acalmar. Temos que nos aquietar. Ah, mas e o meu casamento? Ah, mas e minha mulher? Ah, mas e meu marido? Ah, calma. Enquanto você ficar aí atribulado, angustiado, agoniado, como a gente fala aqui no nosso Ceará, meu irmão, você não vai ouvir a voz de Deus. Pelo contrário, você acaba metendo os pés pelas mãos, acaba se precipitando, acaba agindo pela emoção, acaba agindo por impulso, acaba entrando na carne. Deus fala para você hoje, calma, se aquieta, calma, 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 calma. Nós precisamos acalmar os nossos corações para ouvir a voz de Deus. Você está, querido... Está vindo farol de um lado e o mar do outro. Você, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. E você ali se vê sem saídas, você se vê sem solução, sem alternativas. Qual a tendência humana e carnal da gente? É se atribular, é se angustiar, é querer agir na força do braço. E a tendência é a gente se precipitar. Mas o Senhor, se você tem uma decisão importante para você tomar, conselho pastoral que eu lhe dou, meu filho, minha filha, meu querido, não se precipite, tenha calma. Tenha calma e procure ouvir a voz de Deus. Não se precipite, não tome nenhuma decisão precipitada. Calma, escute a voz de Deus, deixa Deus falar. Até agora esse povo não estava entendendo para que Deus libertou eles. Deus libertou eles e eles estavam ali, mas eu estou com fome, vamos voltar para lá. Olha só, fala isso, quem não entende o propósito. Vamos morrer de sede, não tinha cemitério lá no Egito, trouxe a gente para cá para isso. Fala assim quem não tem entendimento do propósito. Quem está angustiado, quem está atribulado, atribula os outros. Fica murmurando, praguejando, reclamando. O Senhor fala para você hoje, se acalma. Olha para a pessoa do lado e fala, meu querido. Segura na mão dele assim, com firmeza, e fala, meu amado, não deixe as situações exteriores atribular a sua alma. Se acalme e ouça a voz de Deus. Amém? Deus tinha uma palavra para aquele povo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma palavra para você também. Deus tem uma direção para você também. Deus não arrancou você do mundo, querido. Deus não libertou você, não foi à toa, não. Ele tirou você lá da mão do diabo, porque Ele tem um propósito para a tua vida, porque Ele tem uma obra para fazer em você, porque Ele tem uma obra para fazer através de você. Quem crê nisso? Quem crê nessa palavra, querido? Deus tem uma obra para a sua vida. Aquieta teu coração. Aquieta. Para de ficar ouvindo os problemas. Ouça Deus. Para de dar ouvido aos problemas. E dê ouvidos à voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, você tem que se acalmar. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, no verso 4, a gente vê aqui, olha o que Deus falou para o povo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Olha Deus falando, vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Os egípcios representam o mundo. Era um povo que estava aprisionando o povo de Deus. E a gente viu ali, querido, o Egito sendo, de uma certa forma, castigado, sofrendo juízo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente vê as pessoas, querido, lá fora no mundo, sofrendo, gemendo. O diabo atormentando a vida dessas pessoas.
as pessoas oprimidas. Deus tem libertação para essas pessoas, mas eles estão cegos ainda. E eles estão andando no curso do diabo ainda. Eles estão andando ainda no curso do inimigo ainda. Eles estão andando nas pegadas de Satanás ainda. E acaba pagando preço, acaba sofrendo. Eles ainda estão vivendo o casamento de uma forma mundana. E acaba sofrendo no casamento. Acaba trabalhando ainda de uma forma mundana. E fica sofrendo por causa disso. Esse mundo, a gente vê o mundo sendo julgado. A gente vê as pessoas aí sofrendo, pagando preço. Consequência das suas ações, das suas atitudes. Querido, Deus ele é misericordioso, Deus ele é bondoso, Deus ele perdoa pecado, mas Ele não vai nos eximir de arcar com as consequências dos nossos pecados e das nossas atitudes. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E esse povo aqui, Faraó, ele colheu o que ele plantou. Ele endureceu o coração diante de Deus. Tem muita gente que está com o coração endurecido. Tem muita gente que não está dando ouvidos à voz de Deus. Tem muita gente que está fazendo ouvido de mercador. Deus está falando, Deus está alertando, Deus está chamando a atenção, mas a pessoa está fazendo ouvido de mercador. Está fazendo que não é comigo, é com a pessoa do lado. O fulano de tal não veio para o culto ontem, essa palavra era para ele. Era não, essa palavra é para você. Não faz ouvido de mercador. Se é você que está aqui, a palavra é para você. Se ele não veio, é porque não era para ele. É para você. Estava falando para um irmão que eu preguei direcionado para ele no domingo passado. Foi de propósito, eu preguei direcionado. Eu vou pregar essa palavra pensando no fulano de tal. Foi que é uma beleza. Foi o Espírito Santo que pregou direcionado para você. Foi o Espírito Santo que pregou direcionado para você no domingo passado, querido. Olha, se você pensar, o pastor está sabendo a minha vida, está falando minha vida no púlpito. Lindão, lindona. Olha, ao invés de você ficar chateado comigo, com raiva de mim, dê glória a Deus. Esse é sinal que Deus ele ama você, Deus se importa com você, ao ponto de trazer uma palavra que se encaixa direitinho na tua vida. É porque Ele quer falar com você, Ele quer mexer com você. Deus julgou o Egito. O mundo jaz no maligno. A gente vê o mundo sofrendo, querido. Isso é um alerta para nós e para a igreja. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. A nação de Israel viu os egípcios sofrendo as consequências de resistir a Deus. Eles viram as consequências. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, ainda no verso 4, olha, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu vos levei sobre asas de águia. Isso aqui é tremendo. Deus carregou Israel como se fosse uma águia, carregando seus filhotes, protegendo. Isso fala de proteção. Deus está carregando você, querido, sobre asas de águia, amém? Sabe o que é que significa? Que Ele está protegendo você. Sabe o que é que significa? Ele está cuidando de você. Aquele povo saiu dali, saiu do mundo, arrebentado. Querido, eu sou pastor desde 2009. A gente está à frente de obra. E eu vejo, quando a pessoa se converte, os problemas não acabam. Não vá pensar que você vai entregar sua vida a Jesus hoje e seus problemas vão acabar. Não. Talvez até aumente. Sério, pastor? Então eu não vou aceitar não. Querido, tem uma diferença. A diferença é que você não vai mais enfrentá-los sozinho. A diferença agora é que você tem um Deus Emanuel, um Deus conosco que é contigo, que quando está difícil e você está pensando em fraquejar, Ele estende a mão, Ele te coloca de pé, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. É isso que acontece quando a gente caminha com Deus. Ainda que a gente ande pelo vale, não temeremos mal nenhum, porque Deus é conosco. Fala para a pessoa, Deus é contigo, querido. Não tenha medo na adversidade. Fala para a pessoa do outro lado, ei, meu irmão, não desanima, porque Deus é contigo. Ele não desistiu de você, Ele está cuidando de você, Ele está cobrindo você com suas asas de águia. Aleluia! Oh, glória! Se essas palmas aí é para Ele, meu irmão, aplaude direito. Se é para mim, pode parar agora, irmão. Se é para Ele, adora Ele. Aleluia! Deus cuidou deles. Deus conduziu o povo ali, irmão, no meio do deserto. Às vezes a gente pensa que o deserto é ruim. Não, o deserto teve um propósito. O deserto teve um propósito.
Esse povo viu aqui o milagre de Deus. Era de noite, para o povo não ser queimado do sol. A gente vê, querido, no Antigo Testamento, protetor solar. O irmão não crê, não. Protetor solar. O sol quente, Deus estava cobrindo com uma nuvem, guardando e protegendo. Porque o deserto é um lugar de extremo. É muito seco. Então a variação térmica é muito grande, a amplitude é muito grande. Então de dia é muito quente. E de noite é muito frio. Então de dia era aquele sol caustigante, 50 graus. E de noite não tem mais sol, o ar seco, a terra seca, rapidamente esfria. E ia para 0 grau. Olha só, querido, a sensação térmica. Muito frio, muito frio. Mas Deus de noite protegia com coluna de fogo, guiando, esquentando, aquecendo. É isso que Deus faz com a gente. A gente às vezes está difícil, está complicado, estamos no deserto, cara, não desiste não, não desanima não, porque Deus está cuidando de você, porque Deus está protegendo você, Deus está cuidando de você, meu filho. Deus está cuidando de você, e Deus foi milagre, é pão aparece, é maná, e é água amarga se tornando água doce, e é Deus dando vitória, é o negócio, é Moisés com a mão levantada, Israel ganhando. O que é isso? Não é natural, isso é sobrenatural, isso é milagre de Deus, e é isso que vai acontecer na sua vida, querido, quando você confiar nele e depender dele. Coisas loucas, coisas malucas vão acontecer em teu favor. Isso é para você ver que não é coisa do natural, é sobrenatural, é milagre de Deus, é poder de Deus, é a mão gloriosa e poderosa de Deus cuidando de você, sustentando você, é Ele te cobrindo com asas de águia. Você está entendendo, irmão? Amém? Mas o verso 4 não termina aí não, ele fala: vocês viram o que eu fiz com os egípcios, como eu trouxe vocês com asas de águia. Mas ele continua dizendo: e vos cheguei até a mim. E aqui a gente chega no propósito da salvação. Aqui é o fim da mensagem. Por que que Deus nos salvou? Por que que Deus tirou o povo do Egito? Por que que Deus libertou o povo das mãos de Faraó? Por que que Deus arrancou o povo das mãos do diabo? Por que que Deus arrancou a gente das mãos do diabo? Por que que Deus tirou a gente do império das trevas para o reino do Filho amado? E nesse ponto eu vou me deter muito mais. Por quê? Para nos fazer chegar até Ele. Para nos fazer chegar, Deus tirou você do mundo. Deus arrancou você do Egito para trazer você para perto dEle. O propósito da salvação, querido, muita gente acha. Por que que Deus libertou o povo do deserto, do Egito? Já sei, pastor. Foi para levar para a terra prometida, para Canaã, uma terra que mana leite e mel. Era essa a resposta que eu daria há um tempo atrás, quando não tinha revelação. É essa a resposta que muita gente acha e acaba dando. Vem para Jesus que tua vida vai mudar. Vem para Jesus que a tua vida de pobreza vai virar riqueza. Vem para Jesus que Ele vai mudar teu casamento. Vem para Jesus que Ele vai te dar um emprego novo. Deus pode fazer tudo isso. Deus, Ele pode e quer, Ele tem desejo de fazer tudo isso. Mas esse não é o propósito principal da salvação. O propósito principal da salvação é nos levar para perto dEle. É nos fazer chegar até Ele. O propósito da salvação não é a terra prometida. O propósito da salvação é um relacionamento com Ele. Você está entendendo, amém? Muitas pessoas acham que Deus tirou o povo do Egito para levar para uma terra prometida. Foi não, olha o dedinho aqui, ó. Foi não, filhote, foi não, filhote, foi não. Deus tirou aquele povo dali para trazer para perto dele. Deus tirou o povo do Egito para um relacionamento. Repete comigo, relacionamento. Relacionamento. E esse relacionamento não foi um fica qualquer. Não foi um beijinho de balada. Não foi, não. Esse relacionamento é um casamento. É uma coisa que é para sempre, querido. O propósito de Deus sempre foi se relacionar com o seu povo. Quando Deus fez Adão, o que é que Deus fazia com Adão na viração do dia? Ia passear com ele, trocar ideia com ele. E aí, Adão, como é que foi o dia hoje? Foi bacana demais, Deus. Eu conheci uma serra. Aqui a gente mora no Ceará, Deus, aqui é quente. A gente estava na serra, é um friozinho gostoso, Deus. É só uns 100 quilômetros, é tão pertinho, Deus, é tão bom. Tinha até um churrasco lá, Deus, foi bom demais, Deus. Foi, meu filho, que eu preparei tudo isso, foi para você, filho. Eu preparei o melhor dessa terra para você, meu filho. Relacionamento.
Relacionamento. Para que Deus fez petróleo, irmão? Para Deus andar de avião? Deus não precisa andar de avião não, irmão. Foi para nós andar de avião, amém? Amém, querido? É. Deus, Ele quer o melhor para mim. Quem é filho de Deus aqui? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem só coisa boa para você, querido. E Deus já tirou o homem. Ele, quando criou o homem, Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem capaz. Por que o homem se difere do restante da criação? Porque o homem é o único ser que tem como ter um relacionamento vivo com Deus. Um cachorro não tem como se relacionar com Deus. Tem gente que acha que é igual bicho. Tem gente que acha que é igual gato, que é igual cachorro. Meu filho, deixa de ser bobinho, deixa de ser bobinha. Um cachorro e um gato não ora. Um cachorro e um gato não ouvem a voz de Deus. Embora toda a criação proclame a glória de Deus, um cachorro e um gato não tem relacionamento com Deus. Deus fez eu e você para ter relacionamento com Ele. Pegou aí, irmão? É nós. Cutuca a pessoa e fala assim, é nós. É com a gente Deus quer se relacionar. Deus tirou o povo do Egito para um relacionamento. Mas aí o homem pecou. E o pecado, ele faz o que com nós e Deus? Ele quebra o relacionamento. O pecado é divórcio. O pecado, quando você decide pecar, você está decidindo quebrar seu relacionamento com Deus. Foi isso que Adão fez. Adão pecou e quebrou o seu relacionamento com Deus. Mas Deus, que não é ruim. Deus não é igual a gente não, rapaz. Deus não é gente. Deus é bom. Amém? Deus é misericordioso. O castigo que a gente não merece, Ele não dá, porque Ele é rico de misericórdia. Fala assim, irmão, que bom que hoje ficou de manhã. Que comentário bobo, pastor. Não é bobo não. Porque a minha Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que bom que ficou de manhã, querido, porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Aleluia! Meu Deus! Que bom que ficou de manhã. Amanheceu, como diz a Laura Sogueles, junto lá com o Daniel Alencar. Amanheceu. Amanheceu, ficou de manhã. E as misericórdias dele recaem sobre mim e sobre você. E Deus, Ele quis ainda, Ele ainda quer ter relacionamento comigo e com você. Aí Ele inventou um monte de coisa, gente. Olha, esse Deus aí não é Deus, não, Ele é demais. Ele pegou e falou com um homem chamado Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você pai de multidões. Olha, Deus falou com Abraão. Aí Abraão foi com esse propósito de criar um povo diferente, um povo separado, um povo para Deus. Aí Deus pega um Moisés desse da vida, aí Deus aparece numa sarça ardente, Moisés tinha jogado tudo a perder, 40 anos perdendo tempo no deserto. Aí Deus, Moisés, tira a sandália, porque você está em terra santa, Moisés. Fala comigo se eu estou aqui. Deus apareceu numa sarça. E Deus libertou o povo ali. E Deus fala para Moisés, você vai lendo depois do capítulo 19, você vai lendo o livro de Êxodo, você vai ver que Deus manda Moisés fazer um tabernáculo. A gente vai ver isso no capítulo seguinte, capítulo 10, 20. Deus manda Moisés fazer um tabernáculo. Por que um tabernáculo? Pergunto, por que um tabernáculo, meu pastor? Porque no tabernáculo Deus iria habitar ali. Ia ter o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Deus ia ficar ali. Aí depois do tabernáculo, a gente vê ali o templo que Salomão, filho de Davi, fez. Onde quando Deus se manifestou ali, a glória do Senhor inundou aquele lugar. E ninguém conseguiu ficar de pé. Porque a glória era tanta, irmão, que o povo estava todo prostrado, caído na presença dele. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus não se contenta em falar com Abraão, em aparecer numa sarça com Moisés, em mandar fazer um tabernáculo. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne, e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. A palavra grega habitou é tabernaculou, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Jesus, um dos títulos de Jesus é Emanuel. Emanuel significa o quê? Emanuel significa o quê? Deus conosco.
Porque Deus, Ele é conosco, Ele quer estar no nosso meio, Ele quer estar aqui com a gente, querido. Deus mandou Moisés fazer casa ali, tabernáculo, aí mandou Salomão fazer um tabernáculo, aí depois Herodes fez um tabernáculo, um monte de casa para Deus poder morar. Mas Deus não quis morar em nenhuma dessas casas, sabe por quê, meu irmão? Porque a casa que Deus quer morar é você. A casa que Deus quer morar é você. E para nós termos relacionamento com Deus, em primeiro lugar, nós temos, querido, que reconhecer o senhorio dEle. Irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes. Quando Moisés foi falar com o faraó, Moisés era menino de recado de Deus. Era. Moisés, vai lá. E fala para faraó, deixa o meu povo ir. Qual era o recado de Moisés para faraó? Deixa o meu povo ir para ir para uma terra prometida. Era isso? Qual era o recado? Em Êxodo 7,16, Êxodo 8,1, Êxodo 8,20, Êxodo 9,1, Êxodo 9,13, Êxodo 10,3. A mensagem de Deus é: deixa ir o meu povo para que me sirva. Faraó, a casa caiu. Solta o meu povo, libera eles, porque eles não vão mais te servir. A partir de agora, eles vão me servir. E servir a Deus significa reconhecer o senhorio dele. Nós temos um Senhor, e significa que Ele manda e Ele desmanda em nossa vida. Na época do Egito, quem era o Senhor dos hebreus? Quem era? Faraó. Era Faraó. Vocês vão trabalhar para mim, vocês vão construir isso aí para mim. E se não fizer, morre. É o seguinte, vocês estão querendo falar de religião agora, que é negócio de Deus, estou vendo que está sobrando trabalho. Olha, a gente não vai mais dar as palhas para vocês, vocês vão pegar o barro e a palha e a gente te vira. E eles faziam, porque Faraó era o senhor deles. Antes de tirar o povo, levar para a terra prometida, Deus falou: deixa o meu povo ir para que me sirva. O povo tinha que aprender a servir a Deus, porque estava acostumado a servir Faraó. Tem muita gente que não consegue servir a Deus, porque ainda está acostumado a servir ao diabo. Porque ainda está acostumado a servir o mundo, ainda é escravo do mundo, ainda é escravo do diabo, ainda é escravo de Faraó. E o papel do deserto, o deserto tinha um propósito, irmão, na vida desse povo aqui. O papel do deserto, querido, era que esse povo mudasse o seu senhorio, deixasse de ser, mudasse a cabeça, ó. Deixasse de ser servo de Faraó para ser servo de Deus. Servo de Deus. Sabe por quê, irmão? Primeira coisa que esse povo tinha que fazer antes de entrar, esse povo não podia entrar na terra prometida sem aprender a ser servo de Deus. E aqui eu falo para você isso aqui também. Você não pode desfrutar da terra prometida sem antes ser servo e ser serva dele. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Gente, a terra prometida, ela tem um símbolo também para o crente. A Canaã dos hebreus aqui tem uma representação para mim e para você também. Pergunto, qual é, meu pastor? É a vida abundante em Cristo. A pessoa quando converte, beleza, converteu, entregou a vida a Jesus, ainda tem uns problemas lá para resolver. Está cheio de mazela ainda, cheio de pereba ainda. Massa, show de bola. Essa pessoa ainda não está na terra prometida. Ela está num período chamado deserto. É um tratamento, ela vai ser tirada das mazelas. Na medida que ela vai aprendendo, vai dando resposta, ela vai entrando e possuindo a terra prometida dela. Na medida que ela vai dando resposta, entendendo as verdades de Deus, ela vai se alinhando e vai tendo bênção no casamento. Ela vai aprender a ser um bom marido, aí vai desfrutar da bênção no casamento. Aprende a ser uma boa esposa, aí desfruta de bênção no casamento. Aprende a ser um funcionário, aí desfruta de bênção no trabalho. Aprende a ser um bom administrador das finanças, aí aprende a ter bênção no dinheiro. Em tudo que ele vai fazer. Aí ele vai desfrutar da terra prometida. Mas antes disso, ele tem que aprender algumas coisas. Porque se Deus pega a gente, arranca a gente do mundo, irmão, e joga direto para a terra da bênção,
O que é que acontece? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos transformar a terra da bênção no Egito de novo. Se esse povo fosse arrancado lá do Egito e fosse levado direto para Canaã, aquele povo ia fazer de Canaã o novo Egito. Então, por isso que Deus falou: Faraó, deixa o meu povo ir para que me sirva. Para entender que eu sou o Senhor da vida deles. Aí eu pergunto para você, e não me responda, porque isso aqui não é da boca para fora, que é uma coisa que é de verdade. Como é que a tua vida está respondendo isso? E eu quero que você faça um autoexame. Quem é o Senhor da tua vida? Deus é o Senhor da tua vida? É Ele que regula como você administra seu dinheiro? É Ele que regula como você trata a sua mulher? É Ele que regula que tipo de filme que você assiste? É Ele que regula como é que você faz seus negócios no trabalho? Se não é Ele que regula, sinto lhe dizer, mas Ele não é o seu Senhor. Você pode gritar: Senhor, Senhor, Senhor. Ele vai falar para você assim, ó: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entendeu? Entendeu? Entendeu não? Entendeu não? Entendeu? Eu entendi, pastor falou, eu entendi. Então, para você entrar na terra prometida, primeiro Deus tem que ser o Senhor da sua vida. Para você desfrutar da herança. Quem quer uma vida abundante aqui? Quem quer bênção? Quem quer vida abundante? Quem quer ter o casamento próspero, abençoado? Quem quer ter filhos poderosos na terra? Quem quer estar abundante, transbordando da glória de Deus aí, irmão? Você tem que deixar Deus ser o Senhor da sua vida. Porque do contrário, você vai transformar as bênçãos que Ele te deu no Egito de novo. Porque o cara, quando sai do mundo, irmão, está todo mazelado, todo arrebentado. Aí Deus abençoa a vida financeira dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer do dinheiro o Deus dele. E vai viver desorganizadamente. E vai papocar tudo. E vai ser escravo de novo. Acaba endividado de novo. Porque ele não foi tratado ainda. Ele não está preparado para entrar na terra prometida ainda. Então você tem que submeter a sua vida a Deus primeiro. Tem que submeter a sua vida a Deus. Aquele povo tinha que mudar a sua mentalidade. Perder a mentalidade egípcia. Aquele povo tinha uma forma de pensar egípcia. Qual é a mentalidade egípcia? Apegado às coisas materiais. Conformados com escravidão. Tem gente que se conformou com o pecado. Ei! Tem gente que está há 10 anos escravo do mesmo pecado. E se conformou com isso. Se conformou com isso. Se conformou. Meu Deus, é muito sério. Desistiu de lutar. Se conformou, não, isso é maior do que Deus. Não. Mas se você ficasse rendido, permanecesse caído, prostrado, você nunca vai triunfar sobre esse pecado. Não vai ter ninguém que vai botar um homem super ungido, vai colocar a mão mágica dele na tua cabeça e acabou esse pecado. Não, macho velho. Não, macha véia. Você tem que continuar lutando e perseverando. E aí Deus vai te dar a vitória. E é aí que Deus vai te dar a vitória. Deus nos tirou do mundo para um propósito. Para nós servirmos a Ele. Deus tirou você do mundo, querido. Ele quer te dar a terra prometida, amém? Eu não quero aqui entristecer você, não. Ele tem terra prometida para você também. Mas antes de entrar na terra prometida, Ele quer que você sirva a Ele. Ele quer que você sirva a Ele. E Deus, Ele mostra isso de 3 formas. 3 formas. Primeira delas, a gente vai vendo aqui no versículo de número 6. Vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás ao filho de Israel. Reino de sacerdote, nação santa. É interessante que no verso 5 ele fala ainda, ó: se vocês diligentemente ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. Repete, propriedade peculiar. O que é uma propriedade? Me dê um exemplo de uma propriedade. Uma casa é uma propriedade. Não é isso? Quando eu fui no dicionário, propriedade. Um bem, um imóvel. Propriedade. É uma das definições. E é interessante, propriedade peculiar. Isso significa o quê? Que nós somos propriedade
dele. Ah, irmão. Ah, irmão. A gente canta aquela música assim, ó. Vem habitar. Vem cá, Ricardo. Não queremos só uma visita. Aquele povo se acostumou com as visitinhas de Deus. Deus visitou o Egito com 10 pragas. Deus visitou aquele povo com coluna de nuvem. Deus visitou aquele povo com coluna de fogo. Deus visitou aquele povo abrindo o mar para eles passarem. Visitas. Talvez você tenha provado das visitinhas de Deus. Vem para um culto glorioso. Meu Deus do céu, é muita glória, é muita bênção. Meu Deus, a pregação foi todinha para mim. Rapaz, e na hora da oração eu senti uma coisa, eu não sei o que é aquilo. Eu não sei que negócio é aquele, eu me arrupiava todo. Eu ficava todo, que é aquilo? É a glória dele. É a glória dele. E era uma vontade de rir, de chorar, de pular. Que é isso? É a glória dele te pegando por dentro, irmão. É a glória dele. Você está provando de uma visitinha dele, de um cheirinho dele. Ele está fazendo um afaguinho em você. Está dando um cheiro em você. Mas ele não quer dar só um cheiro em você. Ele não quer só fazer um afago em você. Ele não quer só visitar você de vez em quando. Ele não quer tocar em você só no domingo à noite. Ele quer morar em você. Ele quer habitar em você. Por isso que ele falou, vocês vão ser minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar. Existe uma diferença entre visitação e habitação. Ei, Deus poderia habitar em muitos lugares, mas Ele escolheu habitar em você. Ele poderia morar em muito canto, irmão. Você vai ler na Bíblia, ver como foi rigoroso o critério para fazer o tabernáculo, para fazer o templo ali que Salomão construiu. Tanto rigor, tanta excelência, ouro, era tanta coisa. Tanta glória, é tudo tão lindo, tão excelente. Pois é, Deus poderia morar em qualquer lugar desse, mas Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu morar em você. Ele escolheu o seu coração para ser a melhor casa dEle. Ele não quer só fazer uma visita na sua vida, Ele quer morar em você. Ele não quer só curtir um fim de semana contigo, mas Ele quer acordar amanhã com você e dizer, bom dia, meu filho. Você dormiu bem? Hoje vai ser um dia de vitória no seu trabalho. Hoje eu vou abrir muitas portas para você, meu filho. Hoje vão surgir adversidades, mas eu sou teu Deus, eu sou contigo. Eu vou te sustentar, eu vou te guiar, e você vai prevalecer sobre cada uma delas. Ele não quer só visitar você, Ele quer morar em você. Ele quer morar dentro de você. Ele quer habitar no seu coração. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, coloca na tela aí, macho, 2 Coríntios 6,16, a Bíblia diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele quer habitar em você. E ser casa espiritual. Quantos querem a vida de Deus morando dentro de você? Quantos querem essa presença, essa glória que não acaba? Ei, eu falei domingo passado. O que chama atenção nesse tempo não é uma sarça pegando fogo, mas é uma sarça que continua pegando fogo. Tem muita gente que pega um foguinho aqui, mas não, amarra, apaga. Tem muita gente que está no culto, eita glória, é muita unção, mas amanhã está com depressão. O que vai chamar a atenção desse tempo, que não é uma pessoa que está bem num domingo, e no domingo parece que está desviado, mas é pessoa que está bem no domingo, e vem passando por luta, no domingo está cheio da glória também, e vem porrada, e vem pau, e vem guerra, e vem luta, mas no domingo está mais apaixonado por Jesus ainda. É isso que vai chamar a atenção desse tempo, é isso que vai chamar a atenção de Deus. Foi isso que chamou a atenção de Moisés. É isso que vai chamar a atenção de pessoas que estão perto de você, que Deus tem chamado também. E Deus quer usar você como uma sarça ardente nesse tempo. Uma sarça que arde, mas não se consome. Uma sarça que continua queimando. Uma sarça que continua pegando fogo. Mas ei, não deixe o fogo de Deus se apagar na tua vida, querido. Ele que acende o fogo.
Mas a minha responsabilidade, a sua, é manter esse fogo aceso. É manter esse fogo aceso. É manter esse fogo aceso. Oh Deus, vem incendiar nossos corações nessa noite. Vem com teu fogo sobre nossas vidas nessa noite, Deus. Não deixa a gente sair daqui, papai. Não deixa a gente sair daqui frio, morno, de jeito nenhum. Nós queremos sair daqui fervendo, em ebulição, queimando na tua glória, Deus. E essa glória não vai acabar. Essa glória é uma glória que não acaba. Essa glória não vai acabar porque o Senhor não está só fazendo uma visitinha na minha vida. Pode vir, Jesus, e faça morada no meu coração. O meu coração é a tua casa, Deus. Vem morar em mim, Deus. Vem habitar em mim, Senhor. Eu estou cansado de visita, não quero só uma visita. Eu quero glória permanente. Eu quero a tua presença na minha vida. É isso que eu quero, Pai. Essa promessa é condicional. Eu falei o verso 16, no verso 17 ele fala ainda: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Separai-vos, não toquem em coisas impuras, e eu vos receberei. Ei, 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 ei. Não é a gente que recebe Jesus, é Ele que recebe a gente. É Ele. É Ele. É Ele. Casa espiritual. Fala, eu sou casa espiritual. Eu sou a habitação dEle. Eu estou cansado de visita, não quero só uma visitinha de Deus. Eu quero Deus morando em mim. Ei! Deus Emanuel, Deus conosco. É legal isso. Mas melhor do que Deus conosco é Cristo em vós, a esperança da glória. Melhor do que Deus conosco é Cristo em nós, é Deus em nós. É Deus em nós. É melhor. Além de ser casa espiritual, nós somos sacerdócio real. Fala, eu sou sacerdócio real. É interessante que só pode ser sacerdote se for casa. Só pode, se for casa. Lá em 1 Pedro 2,5, Pedro falou: olha, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Meu Deus, a fim de receberdes, de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Só podemos ser sacerdotes porque somos casa. Por quê, pastor? Porque se nós somos casa, é porque nós temos a presença dele dentro de nós. Nós estamos carregando a presença dele dentro de nós. E nós só podemos oferecer sacrifício espiritual a Deus se nós formos capazes de suportar a sua gloriosa presença. É por isso que a sarça tem que queimar e tem que manter-se acesa. Não pode se apagar. Deus não quer só um foguinho com você, Deus. Ele quer manter você aceso, filho. Nós somos sacerdócio, mas não é qualquer sacerdócio. É um sacerdócio real. 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 Fala de realeza. Somente realeza tem comunhão com realeza. Somente realeza tem relacionamento com realeza. Como que nós poderíamos servir a Deus se nós antes éramos escravos? Mas Ele nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. Já não são mais escravos, assim diz o Senhor. Vós sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Realeza, sacerdócio real.
Aqueles que ministram perante a Ele são sacerdotes reais. E por último, Ele fez de mim e de você, além de casa espiritual, além de sacerdócio real, Ele fez de mim e de você nação santa. Sabe o que eu aprendo aqui? Repete comigo. Nação. Nação. Quando a gente fala de nação, qual a ideia que a gente tem? Lugar, legal. O que mais? Um povo. Um povo. Um povo. Repete, um povo. Não é só um líder. Não é só um grupo de líderes. É um povo. Nação santa. O desejo de Deus não era só Moisés subir a montanha. A gente cantou aqui, eu vou subir a montanha. Não é subir a montanha, não é só Moisés. É todo o povo. O desejo de Deus é que todos possam ouvir a voz dele. Ele quer ter relacionamento não só com o pastor Jean, não só com a equipe de louvor, não só com os líderes, não só com os obreiros. Deus, Ele quer ter relacionamento com todos nós. Todos vocês. Olha para a pessoa do lado e fala, cara, Deus, Ele quer ter relacionamento com você também. Com você também. Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? Olha, 2 liçõezinhas sobre relacionamento com Deus. 2 liçõezinhas. A primeira, Deus se revela a quem se achega a Ele. Falei de Moisés. Quando Moisés viu a sarça queimando, a Bíblia diz que a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. A Bíblia diz, Moisés disse consigo mesmo, eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Moisés foi curioso. Ele foi interessado. E Deus, Ele olha o seu interesse. Ele olha o seu interesse. Ele olha como é que está o seu interesse hoje por Ele. Ele olha como é que está o seu interesse hoje pelas coisas dEle. Ele olha o seu interesse. Ele olha. Ele está vendo o interesse de cada um aqui. Cada um aqui. E Deus viu o interesse de Moisés. E vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou. Deus vai chamar você para a glória dEle, para o propósito dEle, quando você for interessado por Ele. Essa é a primeira lição. A segunda lição: o maior alvo do cristianismo não é ter um casamento restaurado, não é ter uma família abençoada, não é ser próspero financeiramente. O maior alvo do cristianismo é conhecer a Deus intimamente, é ter intimidade com Ele. Paulo, o grande apóstolo, ele considerou tudo perda para conhecer a Cristo. Em Filipenses 3, 7, e aqui eu encerro. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição
e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Tudo que Paulo tinha, tudo, os requisitos, os atributos, as qualidades, ele considerou tudo isso perda diante da sublimidade de conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é o que de mais sublime na terra que um homem pode ter e fazer, é conhecer a Deus intimamente. Você pode um dia, querido, se tornar milionário, bilionário. Isso pode te dar um bom padrão de vida material, mas isso não vai te dar o principal, o que você mais precisa, que é conhecer a Deus, que é ter um relacionamento com Ele. Ei! Tem muita gente que vive percorrendo, vive correndo atrás de proposta, vive correndo atrás de dinheiro. Cara, se dinheiro fosse a solução dos problemas da vida, milionário não pegava revólver e não dava tiro na cabeça. Não. O que eu e você precisamos, querido, não é de uma vida financeira resolvida. Tudo isso é bom, é ótimo, é legal. Mas o que eu e você precisamos de verdade é conhecer a Deus na intimidade de quem Ele é conhecer a Jesus, é estar abraçado com Ele, é cheirar Ele, é viver com Ele, é para onde você for, você ter a glória dEle. Foi para isso que Ele tirou você do mundo, foi para isso que Ele arrancou você lá das mãos de Faraó. Foi para isso que Ele trouxe você com asas de águia, cuidando de você, protegendo você, guardando você, para que você vivesse com Ele. Ele trouxe você para perto dEle, querido, porque só existe um lugar para mim e para você nessa terra, e esse lugar é no seio do Abba Pai, é nos braços do nosso Pai, é juntinho dEle, querido, é na presença dEle, querido. Esse é o meu e esse é o seu lugar, é na presença dEle, é na presença dEle, é na presença dEle. Se você crê, concorda, agora brada, faz alguma coisa aí, crente. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Só as vozes, só as vozes, só as vozes. Venha desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. Mais uma vez, vem habitar, Deus. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Aleluia! 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 A glória dele está aqui nesse lugar.